Deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Você paga seguro do seu carro todo mês, já faz 3 anos. Nunca precisou usar, nunca bateu, nunca roubaram, nada. E agora chegou a renovação com um reajuste de 15%. Você assina de novo automaticamente, reclama um pouco no grupo da sua família e segue a vida. Agora imagine se eu te dissesse que nesses 3 anos você jogou fora mais de R$ 400 por mês. Não jogou fora num bar, não gastou viajando, não comprou roupa. Jogou fora num produto que você nunca usou. Isso te incomoda? Deveria, mas calma, porque essa resposta não é tão simples quanto parece. E é exatamente por isso que a gente precisa ter essa conversa hoje. Vamos falar de seguro de carro. E eu preciso que você desapegue por alguns minutos de tudo que você acha que já sabe sobre esse assunto, porque a narrativa padrão tem dois lados igualmente preguiçosos. O primeiro time diz que seguro é um desperdício, que você nunca vai usar, que é dinheiro jogado fora. O segundo time diz que seguro é uma obrigação, que sem ele você é irresponsável. Bom, os dois lados estão errados, ou melhor, os dois lados estão certos, dependendo de quem você é. E é isso que a gente vai resolver hoje com a matemática. Aqui está a questão central. O seguro do seu carro é proporcional ao risco real que você corre ou você está pagando mais caro do que o risco justifica? Vamos começar com os números. Segundo dados da SUSEP, o custo médio do seguro veicular no Brasil fica entre 5 a 7% sobre o valor do veículo segurado. Ou seja, se você tem um carro que vale R$ 60 mil, 6% de 60 mil é R$ 3.600 por ano. Divide por 12, R$ 300 por mês. Para muita gente da classe média, isso não é um número astronômico. É tipo uma assinatura de stream com mais um jantar fora. Mas agora, vamos mudar um pouco o exemplo. Você tem um carro que vale R$ 120 mil. Aplicando a mesma lógica, estamos falando de mais ou menos R$ 600 por mês. Por ano, são 7.200 saindo do seu bolso. E dependendo do seu perfil, cidade onde você mora, idade, histórico de sinistros, o valor pode ser bem maior que a média. Agora, olha só o que acontece quando você empilha esse custo ao longo do tempo. Imagine que você tem 30 anos, tem um carro de R$ 60 mil e vai renovar o seguro pelos próximos 10 anos, pagando R$ 300 por mês. Contando com reajustes de 3 a 6% ao longo do tempo, no total ficam mais ou menos R$ 43 mil gastos em um seguro numa década. Mas o ponto não é esse valor bruto, o ponto é o custo de oportunidade. Se você pegasse esses R$ 300 por mês, aumentasse seu aporte em 6% ao ano e investisse num produto com um rendimento real de 8% ao ano, que é uma estimativa conservadora, em 10 anos você teria acumulado aproximadamente R$ 58 mil, ou seja, quase o valor atual do carro. Aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. Em tese, se você investisse o valor do seguro durante tempo suficiente, você criaria uma reserva capaz de substituir o próprio carro em caso de perda total. Isso é o argumento dos que dizem que seguro é burrice. E matematicamente, para um certo grupo de pessoas, esse argumento é válido. Mas agora eu preciso que você preste atenção no que vem a seguir, porque aqui a conversa muda um pouco. Esse cálculo bonito tem uma premissa que a maioria das pessoas não consegue cumprir. Você precisaria nunca precisar do seguro nos primeiros anos. E é justamente no começo, quando a sua reserva ainda é pequena, que o risco é maior. Se o seu carro for roubado no terceiro mês, por exemplo, quanto você tem guardado? R$ 900? E você perdeu 60 mil. Entendeu o problema? O seguro não é um investimento ruim, porque o retorno é baixo. O seguro é uma ferramenta diferente. Ele existe para proteger você de um evento de baixa probabilidade, mas de alto impacto financeiro. E quando você entende isso, a pergunta muda completamente. A pergunta certa não é seguro vale a pena ou não. A pergunta certa é qual é o impacto financeiro que um sinistro causaria na minha vida hoje. Vamos falar de probabilidade um segundo, porque isso importa muito. A taxa de sinistro no Brasil, considerando roubos e furtos, é desigualmente distribuída pelo país. Em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza, a probabilidade de ter seu carro roubado é significativamente maior do que em cidades menores do interior. Em São Paulo, por exemplo, a taxa média de roubo e furto de veículos gira em torno de 1% ao ano. Isso significa que ao longo de 5 anos, algo entre 1 a cada 20 carros podem sofrer sinistros. E em modelos mais visados, esse número se aproxima de 1 em cada 10. Ou seja, não estamos falando de um evento tão improvável quanto ser atingido por um raio. Além disso, existem fatores que inflam absurdamente o valor do seguro e que você precisa entender para saber se o preço que você está pagando é justo ou não.
A cidade é o fator mais óbvio. Morar em São Paulo pode dobrar o custo do seguro comparado a uma cidade de médio porte, mas tem outros fatores menos óbvios. A idade do motorista, por exemplo. Um jovem de 18 a 25 anos pode pagar o dobro ou o triplo do que um adulto de 40 anos com histórico limpo.